Semana decisiva, hein? Tem Supercopa do Brasil, Supercopa Rei essa semana e hoje vamos discutir um pouco, brincar um pouco com vocês aqui. Como é que seria se a gente fizesse as finais uma por uma? Quem seria o maior campeão? Você vai conferir hoje, depois da intro. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao P0 TV. Tô adorando esses vídeos aqui com vocês, hein? Bastante comentário, muitos likes aí, muita galera aí comentando, mandando mensagem no Instagram, mandando mensagem aqui no e-mail também. Que legal que vocês estão curtindo, eu também tô gostando bastante aqui de fazer esses vídeos com vocês, né? Hoje vamos fazer um pequeno exercício de adivinhômetro, né? Não é nem futurologia, né? Passadologia, né? O que seria se tivesse tido a Supercopa do Brasil nos formatos que tem hoje, jogo único, entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil começou em 89, e calma, tem novidade aí que poucas pessoas sabem. Teve a Supercopa do Brasil do campeão de 89 e do campeão de 90. Eu vou falar quem foi o campeão e que jogo que foi esse. Muita gente ainda acha que a primeira Supercopa do Brasil foi Corinthians e Flamengo, em 91, foi. Vou explicar um pouco mais. E aí depois a gente vai dar uma passeada lá, vai fazer todos até ali 2019, que aí depois de 2019 já teve normalmente, ali voltando ali com o Flamengo e Atlético Paranaense, que teve a final, até a última final que foi no ano passado entre o Botafogo e Flamengo, e o que vai ser a final de agora, esse final de semana, entre Flamengo e Corinthians e Flamengo ali no Mané Garrincha, o estádio da Clássico das Multidões, né, cara? Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, uma das maiores torcidas do mundo. Vamos dar uma relembrada um pouco como foram os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 1989 até 2025. Vamos dar uma olhadinha aqui, aí na tela já para você. Então você tá vendo, no lado esquerdo, a gente tem ali, de cada ano, o campeão brasileiro. Do lado direito, nós temos ali o campeão da Copa do Brasil. A gente tem algumas curiosidades, se vocês olharem ali no ano de 2003, Cruzeiro, porque o Cruzeiro teve a tríplice coroa, né? Foi campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. O Cruzeiro foi campeão dos dois torneios nacionais desse ano. Fato esse que só foi se repetir em 2021. Atlético Mineiro versus Atlético Mineiro, né? E aí a gente vai fazer alguns disclaimers aqui, né? Como é que vai ser a questão de, se tiver no caso do 2003, quem que faria a final da Supercopa com 2003 com o Cruzeiro, né? Eu tô deixando aqui na tela para vocês para ficar uma coisa mais visual, para você ver aí que teve muito jogo que seria interessantíssimo ter de Supercopa do Brasil e acabou infelizmente não tendo. Já vi alguns canais fazendo uma coisa bem legal, que é ele pegando quais foram os resultados dos anos seguintes envolvendo esses times que foram campeões, tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro. E aí ele fez ali um saldo de gols e determinou quem foi o campeão com base nos jogos que teve no ano seguinte. Foi, se eu não me engano, o canal Clubíssimo, ou é Clubistas, aí me perdoem a câimbra mental, agora não lembro. Mas vamos dar uma bisoiada agora, vamos fazer um exercício aqui, galera, vou mostrar aqui para vocês a minha tela. Vocês estão vendo aqui em cima, eu fiz a lista de todos os campeões, tá? Desde 89 até 2025, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. E ali quem foi o ganhador da Supercopa do Brasil, agora a Supercopa Rei, né? Se a gente pegar aqui, eu já tenho aqui os de 2019, vocês estão vendo aqui, né, do lado. Já tem ali que foi o Flamengo, o Atlético Mineiro já conquistou, o Palmeiras, o São Paulo também, né? Quais foram os jogos, qual vai ser o próximo, e tem alguns aqui, 2 anos em azul, que realmente significa que o time aqui que foi campeão brasileiro também foi campeão da Copa do Brasil, tá? É o único asterisco que eu tenho aqui. Por isso eu coloquei aqui o Santos campeão da Copa do Brasil, não foi em 2003, mas o Santos foi o vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Então, estou levando em conta que o vice-campeão do Campeonato Brasileiro vai enfrentar o campeão brasileiro, que foi campeão da Copa do Brasil. Mas foram só 2 vezes isso que aconteceu, você viu como raro que isso de acontecer. E a gente vai fazer uma brincadeira agora aqui, a gente vai disputar. Antes, a galera não sabe, mas agorinha, como diz o outro, agorinha. Em outubro, a CBF otorgou, né, o título de supercampeão da Copa do Brasil ao Grêmio. Na ocasião, eles levaram em conta o resultado da Libertadores de 1990 entre Vasco da Gama e Grêmio. Eles disputaram, se eu não me engano, as quartas ou as oitavas, agora não me para bem a memória. O Grêmio empatou em São Januário e ganhou ali no Estádio Olímpico. O Grêmio foi o campeão, então ele é o primeiro campeão da Supercopa do Brasil. Isso
Desde o final de outubro passou a valer, então é reconhecido o Grêmio como um dos campeões da Supercopa do Brasil. Depois nós tivemos o Coringão, campeão ali em 91 no Morumbi vazio. Tinha acho que umas 15 mil pessoas, 12 mil pessoas, uma chuva danada. Se não me engano foi dia 20 de janeiro, 23 de janeiro, uma coisa assim, perto do aniversário de um cara aqui do canal. Ali o Corinthians ganhou 1-0, gol do Neto, que depois até deslocou o ombro, faturou o ombro, alguma coisa assim, teve uma fratura. E ele fez o gol, e o Corinthians foi campeão da primeira Supercopa do Brasil oficial ali, antes dessa ortogação aí do Grêmio. E aí, galera, vamos fazer um exercício aqui, hein? Vamos papum, tá? Rapidez. Logicamente, a Supercopa do Brasil é no ano seguinte, mas a gente vai colocar aqui no mesmo ano, como se fosse no final de ano, para poder manter os mesmos elencos, né? Para poder a gente comparar peras com peras, não peras com maçãs, né? Porque às vezes o cara vai, no Brasil era assim, era todo mundo vendido, não dava mais para ninguém jogar de novo, mas se fosse assim, na pauleira, já no comecinho do ano, como seria aí, por exemplo, o confronto entre São Paulo e Criciúma. São Paulo começou a sua era mais vitoriosa aqui, né? Com esse título de Brasileirão contra o Bragantino e perdeu um Criciúma do Felipão. Criciúma deu trabalho pro São Paulo na Libertadores, rapaz, quase, hein? Quase que o Jairo Lenzi conseguiu ali fazer o Criciúma passar, mas aqui eu vou colocar o São Paulo Futebol Clube, viu, galera? São Paulo ganharia essa Supercopa do Brasil. Flamengo Internacional, Flamengo ali ainda do Júnior, né? O Flamengo fez aquele colaço de falta lá contra o Botafogo na final daqui. Vocês me viram 3-2 ou foi 3-0? Ah, vai me corrigindo aí, galera. Vai me corrigindo aí que a memória não tá tão boa, não. Contra o Internacional, que foi o último título nacional do Inter, hein? Em 92, a Copa do Brasil contra o Fluminense. Dizem as más línguas que foi no apitaligo ali, foi na mão grande, né? Eu não lembro muito bem, tinha 8 anos ali. Vou colocar o Flamengo, acho que o Mengucho, o Flamengo tinha mais time do que o Internacional. 93 começa a era de ouro da Parmalat ali do Parmeira. Palmeiras campeão brasileiro contra o Vitória, contra o Cruzeiro, campeão ali da Copa do Brasil. Vai começar a dinastia do Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil, né? Mas assim, o Parmeira tinha um time realmente muito forte. Eu acho que o Palmeiras viria conquistar também essa Supercopa do Brasil. Palmeiras e Grêmio, já o Grêmio, já o embrião do Grêmio lá do Felipão, né? Já tava começando a criar aquela casca ali para 95, para 96, aquele time muito forte do Grêmio. Contra o Palmeiras, que tava só melhor. O Palmeiras melhorou em 94, ganhou na final do Corinthians ali, já tava contando com o Rivaldo. E já estava começando ali já uma dinastia palmeirense ali. Então, para mim, Palmeiras iria ganhar. Botafogo e Corinthians, ali já para o Campeonato Brasileiro de 95, o Botafogo ganhou. Dizem os santistas e muita gente com muitos asteriscos, contra o Corinthians que ganhou a Copa do Brasil de 95 contra o Grêmio lá. Lembrando que o Corinthians só se classificou para essa Copa do Brasil devido a ele ter ganho a Taça Bandeirantes de 94 na final contra o Santos. Na final, bailarina ali, viu? Acho que se não me engano, 6-3, um puta jogo ali no Morumbi. Aí o Corinthians tem o direito de participar da Copa do Brasil, que não era tão simples participar da Copa do Brasil, né? Tinha de ser campeão estadual ou ser pelo menos finalista para estar participando naquela época, né? Botafogo e Corinthians, eu acho que o Corinthians tinha um time mais forte que o do Botafogo, mesmo com Tully, Maravilha e Donizete Pantera. Eu vou colocar aqui o Corinthians. Grêmio e Cruzeiro, que acho que é um dos mais equilibrados que teve aqui, teriam, né, naquela época. Eu vou de Grêmio, viu, cara? Porque o Grêmio realmente estava com um time muito azeitado ali, ganhou da Portuguesa, né, da Luz ali na final, nos minutos finais, né, cara? A Portuguesa com puta time, mas nem ia dar mesmo pra Luz. O Grêmio tinha um time muito forte. E eu vou aqui de Grêmio Portalegrense, tá, galera? Eu vou com o Grêmio. 97, de novo o Grêmio na final. Olha só quantas vezes o Grêmio tá participando, hein? Mas aí 97 é o Vasco da Gama, hein? Aquele Vasco da Gama, olha... Era do Edmundo, né? O Vasco da Gama muito forte contra o Grêmio. Pena que a final lá contra o Palmeiras, tem uma final do Vasco ali bem feinha, né? 0-0 e tal, mas o Vasco fez um campeonato espetacular. Edmundo, e para muitos, foi um dos melhores do mundo nesse ano. Foi o melhor ano do Edmundo para muita gente também. Eu também concordo. Vasco e Grêmio, o Grêmio ali ainda forte. Eu acho que eu vou de Vascão, hein? Eu acho que eu vou de Vasco da Gama aí como campeão da Supercopa. Corinthians e Palmeiras fizeram também aí, começa a ver os confrontos de Corinthians e Palmeiras em Libertadores, em Campeonato Paulista, em Campeonato de Brasileirão. Palmeiras, o seu primeiro título ali na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, né? Foi, diz, um gol meio espírita ali do Oséias. Deu para o Palmeiras, honestamente, ganhou, jogou muito bem, tinha um time muito forte e eu acho que levaria a melhor contra o Corinthians, já que eu tinha levado melhor também na Libertadores, também, mas o Palmeiras estava com um time muito bom. O Corinthians estava começando a se formar, ainda era do Luxemburgo, mas estava começando a ter um pouco mais de casca, ainda iria chegar ainda ali outros jogadores para melhorar um pouco mais esse Corinthians. Corinthians e Juventude, aí o Juventude foi o que foi campeão no Maracanã contra o Botafogo que
do G13, né, do G12, é o único que não tem Copa do Brasil até hoje. Botafogo ali vacilou e acabou não levando a Copa do Brasil de 98, de 99. Aí ficou com o Juventude, só que o Corinthians já estava com um time bem forte aí, já o pré-mundial, eu acho que daria Corinthians. De novo, 2000, Vasco da Gama e Cruzeiro. Cruzeiro ganhou ali naquela final do São Paulo, né, com aquele gol do Miller, né, que eu não posso repetir as palavras que o Miller fez para o Giovani, gol do Giovani de falta, né, bateu por baixo da barreira ali, o coitado Rogério Ceni ficou a ver navios. Cruzeiro tinha um time muito forte, mas eu acho que o Vasco da Gama do Romário iria levar essa. Em 2001, nós já temos o Atlético Paranaense e o Grêmio. De Grêmio aí de novo, o Grêmio realmente ali, nos anos 90, dominando, hein? Você viu que o Internacional apareceu apenas uma vez, e se eu não me engano, só vai aparecer essa vez também, né? Aí já Atlético Paranaense lá, do Alex Mineiro, olha, aqui daria um jogo interessante, mas o Grêmio estava forte com o Luiz Mário, o técnico era o Tite, tinha ali também o Zinho jogando muita bola, Marcelinho Paraíba. Eu acho que esse é um dos confrontos mais equilibrados, mas eu acho que daria Grêmio, viu, galera? Acho que o Grêmio levaria essa também, hein? 2002 aí é o jogo das pedaladas, né? Santos e Corinthians ali na final do Campeonato Brasileiro. Corinthians quase ganhou ali a Copa do Brasil junto com o Brasileiro, né? A Copa do Brasil veio antes ali contra o Brasiliense, dizem a mão armada. O Corinthians enfrentou o Santos, que o Fábio Costa estava em 2 partidas espetaculares, defendendo muito o Robinho ali. Hoje, o nosso amigo Robinho, vendo o sol nascer quadrado, o Robinho foi lá e detonou, arregaçou com o Coringão, jogou muito bem. Aquele Santos que se classificou em 8º lugar, eliminou o São Paulo, foi eliminando os times que jogaram melhor, enfrentou o Corinthians, que se não me engano ficou em 2º na classificação geral. E também acabou ficando com o vice-campeonato o Corinthians, mas aqui eu acho que o Corinthians tinha um time mais forte do que o Santos. Eu acho que o Corinthians levaria, né? Mesma coisa aqui de Cruzeiro e Santos. Cruzeiro de 2013, o primeiro campeão dos pontos corridos. Aí eu já acho que seria o Cruzeiro. O Cruzeiro fez a tríplice coroa, jogou muita bola. O Santos também jogou muito. Eu acho até que o Santos de 2013 era um pouco melhor que o de 2002. Mas aqui eu acho que vai dar Cruzeiro. Vai ser o primeiro título do Cruzeiro aqui da Supercopa do Brasil. Santos e Santo André. Aí o Santos foi campeão ali, já brasileiro, ali já com o Ricardinho, o Robinho já estava jogando muito, já estava mais maduro. O Santo André que surpreendeu o mundo ali, né, ganhando do Flamengo no Maracanã, rapaz. Já começando ali as zebras aparecer aí no ano de 2004, o ano das zebras, né? O Porto campeão da Champions League, o Once Caldas campeão da Libertadores, o São Caetano campeão finalmente, né, campeão do Campeonato Paulista, numa final contra o Paulista de Jundiaí, que a gente vai ver depois mais pra frente aqui o que aconteceu. Santo André, eu acho que já daria o Santos sempre Santos, eu acho que o Santos já tava com um time mais forte. Já estamos se aproximando aí já na metade dos anos 2000, Corinthians e Paulista, Corinthians da MSI, aquele Corinthians, ai meu Deus do céu, com Carlitos Teves, Chico Lengue falava direto, volta Teves, não sei o que lá, contra o Paulista ali, do técnico Wagner Mancini, o paulista de Jundiaí, que fez história ganhando do Fluminense na final. Mais um carioca perdendo ali para um time de fora da cidade de São Paulo, no caso mais anterior ali de Jundiaí, o Paulista. Mas aí eu acho que o Corinthians tinha mais time do que esse Paulista. E agora os próximos, cara. Os próximos eu vou dar um spoiler, viu? É esse São Paulo do tricampeonato, né? O primeiro time aí, é até hoje o único time a conquistar 3 campeonatos brasileiros seguidos. É o São Paulo Futebol Clube, cara. O São Paulo ali na época do Soberano, né? E depois parece que virou um karma. O São Paulo não ganhou mais Campeonato Brasileiro por causa disso. O São Paulo enfrentaria o Flamengo, que conquistou ali, depois de muito tempo, a sua Copa do Brasil. Iria enfrentando ali o Vasco da Gama, fazendo uma final, né? Um clássico. Mas eu acho que daria São Paulo. O São Paulo Futebol Clube estava muito forte. A mesma coisa, eu acho que em 2007 o Fluminense ganhou do Figueirense. Mas o time do São Paulo era um time muito forte. Se manteve uma defesa fortíssima. O mesmo vale para o Sport. Sport Clube do Recife ganhou do Corinthians, perdeu o primeiro jogo por 3-1, ganhou lá por 2-0 na Ilha do Retiro. Baita resultado, primeiro campeão aí no destino da Copa do Brasil. Então, bem justíssimo o Sport chegando. Você tem um Corinthians que estava na Série B. E aqui eu acho ainda que era em São Paulo que levaria a melhor. Então, São Paulo para mim também seria campeão da Supercopa do Brasil. Em 2009, aí já teríamos um confronto interessante, o Flamengo do Petkovic. Flamengo ali que muita gente brinca e foi de forma culposa, foi campeão daquele Brasileirão de 2009, né, com o Adriano e tudo mais. Contra um Corinthians, campeão da Copa do Brasil, com o Ronaldo Fenômeno, né? Eu acho que esse também seria um dos jogos bem equilibrados, viu? Aqui eu acho que eu chuto que daria, eu acho que o Flamengo tava com um psico melhor. Corinthians era um time muito bom, mas dependia muito ali do Ronaldo, e o Ronaldo não conseguia jogar vários jogos seguidos. Então, por pouquinho, eu acho que o Flamengo ganharia ali do Corinthians, né?
Em 2010, Fluminense e Santos. O Fluminense campeão ali do Campeonato Brasileiro de 2010. O Santos que venceu ali o Vitória, né? Vitória mais uma vez pegando um vice-campeonato, tem vice-campeão do Brasileirão em 93, agora enfrentando ali o Santos Futebol Clube. O Santos do Neymar, do Paulo Henrique Ganso, e Dorival Júnior, o primeiro título do Dorival Júnior, Mister Copa do Brasil. Aqui eu acho que daria Santos, viu? E aí já estamos chegando já quase no fim aqui, galera. Depois a gente vai ver o ranking, que eu vou ver quem foi o maior, quem acabou ganhando mais, né? Vamos ver. Corinthians e Vasco. O Vascão foi campeão contra o Coritiba, né? Na sequência do Coritiba de vice-campeonatos da Copa do Brasil. O Vasco venceu, numa época que não tinha todos os participantes da Libertadores, não estavam na Copa do Brasil. O Corinthians foi campeão em 2011 com o Hepatite, né? Com o Tite como técnico. O Corinthians foi campeão. E o Vasco e o Corinthians, a gente sabe que o Vasco tem uma freguesia já bastante forte. Eu acho que o Corinthians levaria a melhor. Em 2012, nós temos aí já o Fluminense voltando a ser campeão ainda nos resquícios da Unimed, enfrentando um Palmeiras que venceu o Coritiba, né? O Coritiba sendo vice da Copa do Brasil, mas um Palmeiras que no mesmo ano foi rebaixado, era um time bem sofrido. Uma Copa do Brasil também que não contava com os times da Libertadores. Aqui para mim o Fluminense tinha um time melhor que o do Palmeiras, então para mim o Fluminense seria o campeão. Vamos agora de um bicampeão que é o Cruzeiro. Cruzeiro aí fez uma campanha espetacular em 2013 e em 2014. Vai enfrentar na Copa, o campeão da Copa do Brasil foi o Flamengo e depois o seu rival, né, o Atlético Mineiro, foi pela primeira vez campeão da Copa do Brasil. Mas eu acho que em ambos o Cruzeiro levaria, tá? Tinha um time mais forte sim. 2015, esse aqui já começa a ficar difícil, hein? Porque para mim, 2015 para mim foi um dos melhores Corinthians que eu vi jogar. O de 2015 era embaçado. O Palmeiras estava começando a se estruturar, já não era aquele Palmeiras já que não passava confiança ao torcedor, já era um time mais forte, já ganhou ali a Copa do Brasil do Santos. Nilson, Nilson perdeu aquele gol. Até hoje os palmeirenses agradecem o Santos, que passou aquela final para quase um mês depois, o Santos autorizou e o Palmeiras foi campeão com todos os méritos. Foi o bicampeão da Copa do Brasil, né? Na oportunidade enfrentaria o Corinthians. Eu acho que aí o Corinthians daria o troco, acho que o Corinthians tinha um time muito mais forte. Agora, Palmeiras e Grêmio, 2016, o Palmeiras voltando a ganhar o Campeonato Brasileiro depois de muitos anos, desde 94, né? 22 anos aí sem ganhar um Brasileirão, contra um Grêmio que também voltava a ganhar o título nacional, coisa que não aconteceu desde 2000, né? Ela tava até com baile, o pessoal falava que tinha um baile ali de formatura, 15 anos sem ganhar um título nacional. E aí o Grêmio ganhou. E o Grêmio depois até veio a ser campeão da Libertadores com o Luan, Mister América, meu Deus. E por isso que eu acho que o Grêmio levaria a melhor contra o Palmeiras. Vamos ver agora aqui, tá faltando só mais dois, viu, galera? E os dois tem o Cruzeiro envolvido, né? Que o Cruzeiro foi campeão seguido aí da Copa do Brasil. Corinthians de 2017 contra o Cruzeiro. Corinthians, meu Deus do céu, até hoje não sei como é que conseguiu conquistar esse título. Uma das melhores campanhas de primeiro turno, né? Primeiro turno invicto. E depois quase teve o episódio lá do Neto do "não vai dar", e deu. O Corinthians ganhou aquele campeonato brasileiro contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro eu acho que tinha um time mais forte. Fizeram a final, né? Depois, em 2018, da Copa do Brasil. Pra mim, o Cruzeiro seria o campeão da Supercopa do Brasil desse ano aí. E aí, por último, Palmeiras e Cruzeiro de novo. Mas aqui já acho que daria Palmeiras, viu? Palmeiras já começando aí a sua dinastia, já com um time já forte, um time já mais estável, contra o Cruzeiro que estava começando já a sua decaída ali, digamos assim, né? Questão interna, esse tipo de coisa. Para mim aqui, o último campeão seria o Palmeiras. E para finalizar, agora sim, o sistema de futurologia, que é agora desse final de semana, Flamengo e Corinthians. E é inegável que o Flamengo tem um time muito melhor, tem uma infraestrutura hoje em dia interna, né, diretoria, controle das suas finanças, muito melhor que a do Corinthians. O Corinthians é um jogo único, eu sei que tudo pode acontecer, mas hoje, eu acho que no caso de assistes, eu apostaria no Flamengo. Eu acho que o Flamengo que levará essa Supercopa do Brasil, né? Mas vamos ver, vai que Coringão apronta, né? Então é isso aí, galera, ó. Então, fiz aqui de todos os anos e agora vamos ver o ranking, hein? Esfregando as mãos, fiz uma planilhinha, vamos ver quem seria o maior campeão da Supercopa do Brasil. Rufem os tambores, vamos ver. Ora, balas! Para surpresa de muita gente, seria o Corinthians, rapaz, olha só. O Corinthians que participou de muita final, né, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, também ajudou, né? Não tinha Copa do Brasil antes de 1989. Não tinha como a gente saber quem seriam os campeões da Copa do Brasil, porque não teve aquele torneio. Então aqui, essa simulação que a gente fez aqui, o Corinthians ficaria ali em primeiro, então, com 7 títulos. O
Flamengo com 6, já contando desse ano. São Paulo com 5, Palmeiras com 5, Grêmio com 4, Cruzeiro com 4, olha só o Vascão com 2, Santos com 2, Atlético Mineiro com 1 e Fluminense também com 1. Agora uma coisa curiosa, viu gente? De 1989 até 2025 tivemos só 18 campeões nacionais. Seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil. O Brasil realmente é um país espetacular. Faz esse exercício no Campeonato Espanhol, faz esse exercício até no Campeonato Inglês, faz no Campeonato Alemão, então nem se fala, vai dar o Bayern mais uns 4 clubes no máximo. E aqui tivemos 18, e olha quantas zebras, tivemos Sport, tivemos Criciúma, Juventude, Santo André, Paulista. Chama a atenção do Internacional, que só teve uma participação, um título, né, de 89 até hoje, nacional, né? Mesmo assim foi bicampeão da Libertadores, foi campeão mundial, para você ver aí como o futebol é, beleza? E era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Era um vídeo aqui rapidinho que eu queria passar para vocês. Aqui na tela de novo para vocês os campeões, para vocês relembrarem. E agradecer vocês por ter chegado até aqui e deixar aqui nos comentários onde eu estou exagerando, onde foi muito clubismo, qual que é o seu ranking, quem para você acha que você acha que seriam os maiores campeões da Supercopa do Brasil nesse formato que eu fiz. O que você achou? Quero ler lá o seu comentário. Um abraço para vocês, nos vemos no próximo vídeo. Bom jogo agora para essa finalzona. Até a próxima. Tchau, tchau. Não tinha Copa do Brasil antes de 1989. Então, não tinha como a gente saber quem seriam os campeões da Copa do Brasil, porque não teve aquele torneio. Então aqui...